Bom, galera, continuando a nossa matéria sobre frações, nós começamos a ver as adições de frações, adição quando o denominador é igual e adição quando o denominador é diferente. Agora, nós iremos ver as multiplicações. E as divisões. É bem mais simples, né? A operação mais complicada que a gente faz é quando é a adição de fração. Tanto a multiplicação quanto a divisão são bem simples de entender. Para multiplicar frações, basta multiplicarmos o numerador pelo numerador e denominador por denominador. Numerador, pessoal, é a parte de cima da fração. Deixando bem mais simples, numerador é essa parte de cima e denominador é a parte de baixo. Então, a gente multiplica a parte de cima pela parte de cima e a parte de baixo pela parte de baixo. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Aqui nós temos outra fração. 2 vezes 7, 14. E 3 vezes 9, 27. É bem simples, né? Por exemplo, você tem aqui 2... Deixa eu apagar aqui. Mais bonitinho. Você tem 2 vezes 5 sobre 7. Como é que eu faço essa multiplicação? Vou colocar 1 vezes para ficar mais bonitinho. Eu tenho esse número 2 vezes a fração 5 sétimos. É bem simples. Observe que esse aqui só tem a parte de cima do número. Então, a gente vai multiplicar a parte de cima. 2 vezes 5, 10. Ou seja, numerador vezes numerador. E repetir a parte de baixo, no caso 7. Beleza? Mas, se você acha esquisito que não tem nenhum número aqui embaixo, a gente pode colocar o número 1. Quando não tem número, a gente pode sempre colocar o 1, certo? Então, agora ficou 2 sobre 1. 1 vezes 7 é 7. Por isso que a gente já repete o 7, porque esse 1, quando multiplicar esse outro número, ele não vai alterar o resultado, né? Ele é um elemento neutro na multiplicação, então vai ficar 7. É só multiplicar a parte de cima e repete a parte de baixo, né? Outro exemplo interessante, pessoal, é que às vezes a fração ela não vem, a multiplicação não vem com esse sinal de vezes, né? Então a gente tem que entender o seguinte, por exemplo, 2 terços de 8 sobre 5, por exemplo, né? Isso aqui, esse de, quando a gente fala uma fração de outra fração, na verdade a gente está se referindo à divisão, certo? Isso a gente vai ver mais um pouco à frente na questão de divisão de fração, que é bem simples, né? Deixa eu apagar aqui. Então, multiplicação de fração é simplesmente isso. Multiplica os numeradores e os denominadores. Vou fazer só mais um exemplo. Vamos supor que você tem 5 sobre 9 vezes 3. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz essa. Multiplica a parte de cima. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15. E repete a parte de baixo. A parte de baixo é 9. Pronto. Bem simples, né? Vou agitar aqui. Sobre 9, bem simples. Agora nós vamos para as divisões.
Também é bem simples. Quando a gente aprende a multiplicar fração, a gente também aprende a dividir fração. Vamos lá. Mantemos para divisão de fração, nós mantemos a primeira fração, depois invertemos a segunda fração. Quando a gente inverte a segunda fração, troca-se, ou seja, inverter significa trocar o numerador pelo denominador. Então, realizamos uma multiplicação. Então, o que quer dizer isso? Repete a primeira fração aqui, como vocês podem observar, é 5 sobre 7, 5 sétimos, primeira fração. O que faz? Pega a segunda fração, que é 1/4, e inverte. Inverter é trocar o numerador pelo denominador. Foi o que ele fez, ó. Repetiu a primeira fração, como vocês podem observar, 5 sobre 7, e inverteu a segunda fração. Olha, o 4 estava embaixo, foi para cima, e o 1 que estava em cima foi para baixo, inverteu. Agora o que a gente faz? Simplesmente multiplicamos. 5 vezes 4 e 7 vezes 1. 5 vezes 4, 20, 7 vezes 1, 7. Tá vendo? É bem simples. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Aqui, ó. 3 sobre 5 dividido por 1 sobre 4. Olha só, a primeira fração é essa. Eu vou simplesmente repeti-la. 5 sobre 3. Aliás, 3 sobre 5. Eu vou simplesmente repetir a primeira fração. O sinal é de divisão. Vou trocar por multiplicação e inverter a segunda. É 1 sobre 4, vai ficar 4 sobre 1. E agora é só multiplicar, a parte mais fácil. 3 vezes 4, 12. E 5 vezes 1, 5. Pronto, 5 sobre 12. 12 sobre 5, né? Então é bem simples. Aqui embaixo temos outro exemplo. 21 sobre 6 dividido por 6 sobre 5. Primeira fração, 21 sobre 6. Ó, repetiu, tá aqui. Segunda fração, essa aqui, 6 sobre 5. Foi invertida, ó. O 5 foi para cima e o 6 para baixo. E aí agora ele fez só a multiplicação. 21 vezes 5, 105. E 6 vezes 6, 36. Simplificou aqui, né? Fez uma divisãozinha. No caso aqui, ele dividiu por 3. Então, 105 por 3. Aqui, toda vez que você tem uma fração e ela é assim, se você vê que dá para simplificar, a gente simplifica. Dividiu por 3. Aqui também. Dividiu por 3. E aí nós obtemos 35 sobre 12. Como eu estava falando antes para vocês, as frações elas podem vir assim. Ela pode vir sem esse sinal de divisão. Quando ela vem sem um sinal de divisão, a gente tem que entender o que significa a preposiçãozinha que tem entre elas. Por exemplo, você tem 1/5 de 1/5 de 10 sobre 4. O que quer dizer isso, pessoal? 1/5 de 10 sobre 4. Significa esse de, na verdade, ele é uma multiplicação desse número, certo? 1/5 de 10 é a mesma coisa que você pegar 1/5 vezes 10. Você vai pegar 1/5 vezes 10 sobre 4.
Aí é só multiplicar 1 vezes 10, 10. E 5 vezes 4, 20. Então, toda vez que vir essa preposição de entre duas frações, significa que isso é uma multiplicação, certo? Multiplicação. Beleza? Então, toda vez que tiver a preposição de, isso aqui vai significar uma preposição. Você pode trocar pelo vezes, né? E obter o resultado. Então, quando for multiplicar fração, a gente faz o quê? Multiplica os numeradores, a parte de cima e a parte de baixo. E quando for dividir, a gente faz o quê? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. É bem simples. Bom, até a próxima, pessoal.